Olá, bom dia, caríssimos irmãos e irmãs. Sejam bem-vindos a este nosso canal. Partilhamos a palavra de Deus, baseando nas reflexões ou nas leituras da liturgia da palavra. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus queridos irmãos e irmãs, estamos a celebrar neste fim de semana o sexto domingo do tempo comum. E neste domingo, a primeira leitura é do livro do profeta Jeremias, capítulo 17, versículos 5 a 8. E segunda leitura, São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, depois continuando 16 a 20. O Evangelho segundo São Lucas, capítulo 6, versículo 17, continuamos 20 a 26. Convido-vos, irmãos e irmãs, a colocar as vossas intenções diante de nosso Senhor. Oremos. Senhor nosso Deus, que prometeste estar presente nos corações retos e sinceros, ajudai-nos com a vossa graça a viver de tal modo que mereçamos ser vossa morada. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, e Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e irmãs, o Evangelho segundo São Lucas. Naquele tempo, Jesus deixou do monte, na companhia dos apóstolos, e deteve-se num sítio plano, com numerosos discípulos e uma grande multidão de toda a Judeia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e Sidônia. Erguendo então os olhos para os discípulos, disse: Bem-aventurados vós os pobres, porque é vosso o reino de Deus. Bem-aventurados vós que agora tendes fome, porque sereis saciados. Bem-aventurados vós que agora chorais, porque haveis de rir. Bem-aventurados sereis quando os homens vos odiarem, quando vos rejeitarem, insultarem e proscreverem o vosso nome com infâmia, por causa do Filho do Homem. Alegrai-vos e exultai nesse dia, porque é grande no céu a vossa recompensa. Era assim que os seus antepassados tratavam os profetas. Mas ai de vós, os ricos, porque já recebestes a vossa consolação. Ai de vós que agora estáis saciados, porque haveis de ter fome. Ai de vós que rides agora, porque haveis de entristecer-vos e chorar. Ai de vós, quando todos os homens vos elogiarem. Era assim que os seus antepassados tratavam os falsos profetas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a alegria no Senhor é a nossa força. E esta força que nos dá ânimo para viver, que no momento triste da nossa vida nos ajuda a levantar e seguir o nosso caminho. O tema escolhido para este domingo é o seguinte: o anúncio ou um anúncio que transforma o mundo, as bem-aventuranças. Que este é o anúncio que transforma o mundo. Por isso, irmãos e irmãs, nesse sexto domingo do tempo comum, escutamos o evangelista São Lucas, que nos apresenta a sua versão das bem-aventuranças, que são proclamadas no plenície, ou seja, num sítio plano, como vimos no Evangelho. A proclamação das bem-aventuranças por Jesus no Evangelho de São Lucas teve lugar também num contexto muito solene, com os 12 à sua volta, como em São Mateus. No entanto, este último, porém, coloca Jesus no monte, o lugar habitual do encontro com a divindade,
bem como uma referência ao Monte Sinai, onde Deus deu a lei ao seu povo através de Moisés. São Lucas, por outro lado, vê Jesus que desceu do monte na companhia dos apóstolos e deteve-se num sítio plano. Portanto, o discurso de Jesus que segue em Lucas é chamado pelos biblistas, exegetas, o sermão na planície, enquanto que o de São Mateus é conhecido como o sermão da montanha. São Lucas apresenta-nos esta nova lei, a vida moral do cristão. Por isso, irmãos e irmãs, Jesus, ao proferir as bem-aventuranças, apresenta uma proposta de vida para os seus discípulos e para todos os que desejam seguir. E esta proposta baseia-se na pobreza, na misericórdia, na humildade e na confiança total em Deus. Por isso, ao meditarmos sobre as bem-aventuranças de São Lucas, somos convidados a refletir profundamente sobre os valores do reino de Deus, que muitas vezes são contrários aos valores deste mundo. O Senhor nos oferece um caminho da vida que até pode parecer desafiador, mas que nos conduz à verdadeira felicidade e plenitude. Quem quer ser feliz? Vamos então prestar atenção às bem-aventuranças. Em São Lucas, podemos dizer que há duas divisões. A primeira parte, que são as bem-aventuranças proclamadas, e na segunda parte vem aquele que é ai de vós, que é o contrário com aqueles que não vivem as bem-aventuranças. Ou seja, a inversão dos valores. Então, São Lucas apresenta, depois volta a apresentar-nos também esta inversão das coisas, da realidade. Por começarmos a alegria dos pobres e dos que sofrem. Jesus começa a dizer: bem-aventurados vós os pobres, porque o vosso é o reino de Deus. Queridos irmãos e irmãs, a pobreza aqui não se trata apenas de uma pobreza material, mas da espiritual. Aquele que é pobre do espírito reconhece a sua total dependência de Deus, sabendo que nada pode fazer sem a graça divina. E este é o primeiro passo para entrar no reino de Deus. Reconhecer que somos pequenos, limitados, mas que em Deus encontramos a nossa verdadeira riqueza. Bem-aventurados vós, os que agora tendes fome, porque sereis saciados. Fome física, sim, mas a fome espiritual. Aquela que tem sede de Deus, que não pode ser saciar por nada deste mundo. Os que buscam a justiça e a verdade. Aqueles que têm fome do amor e da dignidade encontrarão em Deus a sua plena satisfação. E Ele promete que os que tenham sede da sua presença e da sua justiça serão saciados. E Jesus fala também aos que choram: os que chorais, porque ris. O sofrimento não será em vão. O choro que surge da dor, da perda, das dificuldades da vida é transformado em alegria do reino de Deus. Deus nunca abandona ninguém nos momentos da aflição. Promete sempre esta consolação eterna. Depois, na segunda parte, São Lucas nos apresenta o que ele chamamos ai de vós, que é a inversão dos valores do mundo. Por isso o evangelista nos desafia a refletir sobre uma realidade que muitas vezes nós não queremos prestar atenção. A inversão dos valores. Jesus fala de ai que recaem sobre os ricos, os que são saciados e os que buscam a fama. Ele disse: ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. E ai de vós, os que chorais, agora estão fartos, porque tereis fome. Queridos irmãos e irmãs, essas palavras do Senhor Jesus
nos fazem pensar sobre a fragilidade das riquezas terrenas e a futilidade das buscas egoístas, a nossa autossuficiência. O que o mundo considera sucesso, dinheiro, poder, prazer é passageiro e não traz a verdadeira felicidade. Por outro lado, aqueles que buscam a justiça, que lutam pela verdade e pelos que sofrem, tenham um lugar garantido no reino de Deus. Jesus fala agora sobre os que são odiados, excluídos, perseguidos por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Bem-aventurado vós, quando os homens vos odiarem, e quando vos excluírem, e quando injuriarem o vosso nome como infame, por causa do Filho do Homem. Queridos irmãos e irmãs, a perseguição, a calúnia, sofrimento por viver a fé não são em vão. E eles nos aproximam de Cristo, que também sofreu por nós. A recompensa para os perseguidos é grande no céu. Queridos irmãos e irmãs, as bem-aventuranças são um convite a viver o Evangelho de forma radical, abraçar o valor do reino de Deus. O reino não está baseado nas riquezas, poder ou sucesso mundano, e ele é construído na humildade, na simplicidade, na luta pela justiça e na fidelidade de Deus. Ser discípulo de Jesus não significa viver uma vida fácil ou sem desafios, como nós sabemos. Pelo contrário, muitas vezes, a felicidade ou a fidelidade ao Evangelho nos coloca em posição ao que o mundo valoriza. No entanto, o Senhor promete que aqueles que seguem os seus passos, que tomam sua cruz, que vivem segundo os ensinamentos, serão recompensados abundantemente no céu. Também as bem-aventuranças nos lançam um convite, que é a inclusão dos marginalizados, que podemos chamar esta o coração da mensagem das bem-aventuranças. A preocupação passar Jesus com os marginalizados, os excluídos e os que vivem à margem da sociedade. Atenção, que é dever de cada um de nós a ir ao encontro dessas pessoas, pois nos oferece esperança também e a consolação, que não estamos sozinhos na nossa caminhada, que Jesus nos acompanha, que Jesus também está conosco. E por fim, outro aspecto pastoral fundamental também é essa inversão do valor do mundo. Aqueles que são confortáveis, que vivem a abundância, que buscam a riqueza e a fama, sem pensar no próximo. Atenção, atenção. Queridos irmãos e irmãs, e ao escutar as bem-aventuranças, somos convidados a vivê-las na nossa vida. Porque essas não são apenas promessas pessoais, mas convocam toda a comunidade a viver uma vida caminho ao reino de Deus, que todos nós necessitamos como cristãos. Ser uma igreja dos pobres, uma comunidade que vive na simplicidade, na humildade, uma igreja que sabe escutar os apelos dos necessitados, uma igreja que abre as suas portas às necessidades dos irmãos, o sem-abrigo, o excluído, os doentes, os idosos. E assim encontramos o sentido fundamental das bem-aventuranças na vida cotidiana da igreja, na vida cotidiana de cada cristão. Que sejamos missionários das bem-aventuranças. Procurar vivê-las todos os dias para dar melhor testemunho da nossa fé, levando Cristo aos outros. A todos, bom domingo. Abraçamos a fé, vivamos a fé e seremos felizes. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vamos em paz hoje
também a ordenação episcopal do nosso bispo, Dom Rui Gouveia. Portanto, todos vamos apoiar, rezar junto e acolher o nosso bispo de braços abertos. Passe bem.